é dia 8 de abril. Vamos iniciar o ano bíblico dos aventureiros. Abra sua Bíblia em Marcos 14. Mas antes vamos orar. Senhor, nos ajude a entender tua palavra e cuida de todos que estão aqui assistindo. Em nome de Jesus, amém. Marcos 14. Jesus é ungido em Betânia. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, porque esse desperdício de perfume ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles repreendiam severamente. O denário era uma moeda de prata equivalente à diária de um trabalhador braçal. Deixem-na em paz, disse Jesus. Estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-la sempre que eu desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava oportunidade para entregá-lo. A ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e que preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram. Entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12, quando estavam comendo, reclinados à mesa. Jesus disse: digo que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu, afirmou Jesus. É um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o filho do homem. Melhor seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu-os aos discípulos e todos beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo
que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beber o vinho novo no reino dos céus. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz que Pedro negará. Disse-lhe Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês, para a Galileia. Pedro declarou: Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Jesus respondeu: Asseguro que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistiu ainda mais: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Jesus no Getsemane. Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos discípulos: Sentem-se aqui, enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, começou a ficar aflito e angustiado. Lhes disse: A minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se fosse possível, fosse afastada dele aquela hora. Ele dizia: Abá, Pai, tudo tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Termo aramaico para pai, que é Abba. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse-lhe a Pedro: Você está dormindo? Não pode vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, e seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelo chefe dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles: Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: Estou enchefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos abandonaram e fugiram. Um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Jesus do Sinédrio. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. O chefe dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações dele não eram coerentes. Então
se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: Nós ouvimos dizer: destruirei esse templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mão dos homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou e diante deles perguntou Jesus: Você não vai responder a acusação que estes fazem sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio, nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Filho de Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: Profetize! E os guardas o levaram dando-lhe tapas. Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Muitos manuscritos acrescentam e o galo cantou. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: Esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, que estavam sentados ali perto, disseram a Pedro: Certamente você é um deles. Você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço o homem do que vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Alguns manuscritos não trazem pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito antes, que 2 vezes. Alguns manuscritos não trazem 2 vezes. Cante o galo, você me negará 3 vezes. Marcos 14 fala sobre Jesus ungido em Betânia, sobre a ceia do Senhor, sobre quando Jesus prediz que Pedro negará. Fala sobre Jesus no Getsemane, sobre Jesus é preso, sobre Jesus diante do Sinédrio e sobre Pedro nega Jesus. Mas não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.